Olá, meninos e meninas. Vocês já pararam para pensar que a nossa célula, ela é toda compartimentalizada? É isso mesmo. A nossa célula lembra muito uma indústria, onde cada setor realiza uma atividade específica. Então, quando a gente estuda os ribossomos, nós aprendemos que eles sintetizam proteínas. O local de síntese das proteínas é dentro dos ribossomos, mas ele não faz isso sozinho. O ribossomo, que é uma organela, sintetiza as proteínas junto com os RNAs, RNA mensageiro, transportador e o próprio RNA ribossômico, que é estrutural. Após a síntese dessas proteínas, elas não saem prontas, elas são transportadas para outras organelas, como o complexo golgiense ou complexo de Golgi, para que ela termine de ser montada e esteja no seu estado funcional. Se vocês querem aprender mais sobre esses assuntos e saber bioquímica, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nessa terceira e última aula a respeito dos ácidos nucleicos, nessa primeira etapa de estrutura e função das macromoléculas, nós vamos falar a respeito da transcrição e da tradução. Esses processos, eles se misturam com a citologia, com a biologia molecular, mas é um conteúdo estudado e aprendido aqui também na bioquímica. Então, nas primeiras aulas, nós conhecemos os nucleotídeos, a estrutura que compõe os nossos ácidos nucleicos. Na segunda aula, nós enfocamos, e colocamos aqui um foco maior para o DNA, para o processo de replicação em si. E agora nós vamos entender o processo final, já que eu mencionei para vocês que toda a nossa função, toda a nossa expressão genética, ela é dada com a síntese de proteínas. Então, a nossa hereditariedade é expressa na síntese de proteínas e nós precisamos entender esse processo. Antes de começar a aula em si, eu queria já adiantar um pedido para vocês. Se essas aulas estão ajudando vocês de alguma forma, deixem o like, se inscrevam no canal e divulguem para mais pessoas. E sempre deixem comentários, sugestões, que serão bem-vindos. Vamos então aqui à aula em si. Bom, a primeira coisa é entender a síntese dos RNAs e a transcrição em si. Então, o que significa o termo transcrição? O DNA, ele está lá dentro do núcleo da célula e ele não sai. Ele é compartimentalizado em genes, que nós já estudamos, e esses genes, quando eles vão passar a informação adiante, eles passam essa informação para o RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro é sintetizado no núcleo e é ele que carrega a informação contida no DNA para a síntese de proteínas. Então, nós precisamos entender aqui do ponto de vista estrutural e como que funciona essa transcrição. Antes até mesmo da gente discutir aqui o processo de transcrição em si e a síntese de RNA mensageiro, nós precisamos entender aqui a estrutura dos RNAs e algumas particularidades. A primeira delas é o RNA, seja ele mensageiro, transportador ou ribossômico, ele é formado também pela junção, pela união de nucleotídeos. E aqui eu trouxe um pedaço, um dinucleotídeo, para que vocês entendam do ponto de vista químico como que se dá essa ligação. Então, lembrando, o nucleotídeo tem o grupo fosfato, o açúcar, o carboidrato de 5 carbonos, que nesse caso aqui é a ribose, e a base nitrogenada. Quando eu tenho, então, o nucleotídeo que contém essas três estruturas, grupo fosfato, o carboidrato ou a pentose, mais a base nitrogenada, unido a outro nucleotídeo contendo essas três estruturas, por uma ligação química covalente, denominada ligação fosfodiéster,
nós temos então um dinucleotídeo. E aqui vai ser inserido um outro nucleotídeo, embaixo um outro nucleotídeo, até que a gente tenha aí bilhões de pares, né, bilhões de bases nitrogenadas compondo os nossos RNAs. Vamos aqui às diferenças do RNA para o DNA. A primeira delas, aparece a base nitrogenada conhecida como uracila. Então, no DNA nós temos a timina, enquanto que no RNA nós temos a uracila. Então, nós não temos uracila no DNA e nós não temos a timina no RNA. Daqui a pouco eu explico com mais detalhe para vocês. E a segunda diferença é que o açúcar, né, a pentose dos RNAs é a ribose, enquanto que no DNA é a desoxirribose. E a diferença está nessa hidroxila do carbono 2. Na ribose nós temos a hidroxila, na desoxirribose nós temos um hidrogênio. Se vocês estão com dificuldade, voltem nas duas primeiras aulas e assistam de forma cronológica para que possa fazer sentido. Tudo bem? Bom, aqui eu representei a ligação fosfodiéster e essa hidroxila do carbono 3 aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, é ela que irá sair aqui quando um terceiro nucleotídeo for se associar a essa estrutura. Então, a ligação sempre acontece do fosfato no carbono 5 e o fosfato de baixo no carbono 3. Permanece aquela direção 5', 3', assim como no DNA. Qual que é a diferença aqui básica do RNA para o DNA? A fita dele é simples. Então, no RNA não existe o pareamento de bases nitrogenadas. Não é fita dupla antiparalela, igual nós vimos para o DNA. Aqui é fita simples, porque os RNAs são produzidos a partir do DNA. Então, é o DNA que origina os RNAs. E aí eles não precisam, eles não necessitam de ter duas linhas, né? De terem duas fitas antiparalelas. E para montar os RNAs, ao contrário do DNA, nós usamos a RNA polimerase. Então, é essa enzima que monta o polímero conhecido como RNA. No DNA, a enzima que faz, né, que monta o DNA no processo de replicação é conhecida como DNA polimerase, porque forma o polímero DNA. Tudo bem? Bom, olha só, então como que se dá a montagem do RNA mensageiro? Eu não fiz o desenho aqui, mas na primeira aula eu já coloquei. Então, como que funciona? O DNA, por ser fita dupla, nós vimos que o que mantém o DNA unido, nessas duas fitas unidas, são ligações de hidrogênio que acontecem entre as bases nitrogenadas. Então, timina e adenina têm duas ligações de hidrogênio, citosina e guanina têm 3 ligações de hidrogênio. Quando ele vai fazer aqui a transcrição, essas ligações de hidrogênio se desfazem e o DNA se abre. E uma dessas fitas vai ser molde para a síntese do RNA. Então, como que acontece? Lá no núcleo é cheio de nucleotídeos livres. Esses nucleotídeos, no momento da transcrição, vão se unindo pela ação da RNA polimerase e formando o RNA mensageiro específico para a síntese de determinada proteína. Então, o RNA mensageiro ele vai ser sintetizado quando uma proteína estiver sendo requisitada nessa célula. Então, se for aqui o DNA pegou ali o seu gene, por exemplo, responsável pela síntese de albumina, que é uma proteína que nós precisamos na nossa corrente sanguínea. Então, o gene responsável pela síntese de albumina vai aqui abrir a fita dupla, vai perder aqui momentaneamente as ligações de hidrogênio, que mantém as duas fitas unidas, e vai dar origem ao processo de transcrição, montando o RNA mensageiro responsável pela síntese da albumina. Esse RNA mensageiro, então, esse RNA formado, né, feito ali o polímero desse RNA, ele vai sair do núcleo,
em direção ao citoplasma, e lá ele vai se ligar ao ribossomo, ele vai se fixar ao ribossomo para começar o processo de tradução para a síntese de proteínas. Mas antes de chegar nesse processo de tradução, nós precisamos entender que nós temos 3 tipos de RNAs diferentes. O RNA mensageiro, que é representado por essa sigla, o Mzinho geralmente aparece na esquerda, mas costuma aparecer também na direita. Ele é formado pelo DNA e é ele que contém a informação para qual proteína terá que ser produzida. Então é ele que traz, através da transcrição, a informação genética contida no DNA. O RNA transportador, algumas literaturas chamam ele de RNA tradutor, nós possuímos vários RNAs transportadores. Qual que é a função desse RNA? As proteínas são formadas por aminoácidos, e esses aminoácidos têm que vir aqui em ordem correta, não é de qualquer forma que acontece. Para que a proteína seja formada, os aminoácidos têm que ser trazidos para o ribossomo em ordem correta. Quem traz e quem faz essa ordem correta são os RNAs transportadores. Então, é como se o RNA transportador fosse ali no citoplasma, pegasse um aminoácido e levasse até o ribossomo, literalmente, para que a proteína seja formada. E o RNA ribossômico fica dentro do ribossomo, ele tem função estrutural. Então, o nosso ribossomo é dividido em 2 unidades, né? Uma unidade maior e uma unidade menor. Na unidade menor do ribossomo, o RNA mensageiro se fixa e vai dar início à síntese da proteína. E o RNA transportador, né, os RNAs transportadores, vêm trazendo os aminoácidos para formar o polímero conhecido como proteína, através de ligações peptídicas. Tudo bem? Então, essa aqui é a principal função dos RNAs, e isso ocorre nos ribossomos, que na introdução dessa aula eu expliquei que é uma organela responsável pela síntese de proteínas. Beleza? Terminando então esse lado aqui do quadro, nós vamos entender agora esse outro lado aqui, para que a gente possa terminar esse assunto de ácidos nucleicos. Então, olha só, para a síntese de proteínas, o processo é conhecido como tradução. Então, nós vamos traduzir aqui a informação genética contida no DNA na síntese de proteínas. As proteínas são as estruturas que vão dar as características hereditárias para nós. Como que acontece aqui, então, a tradução? O RNA mensageiro traduz essa informação junto com os outros 2 RNAs no ribossomo na síntese de proteínas. E como que isso se dá? Nós temos aqui no RNA mensageiro trinca de bases nitrogenadas. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, a cada 3 nucleotídeos em sequência, nós temos o que nós denominamos de códon, é como se fosse um código. E o RNA transportador tem uma trinca também de bases nitrogenadas, uma trinca de nucleotídeos que contém o anticódon, o anticódigo. Então, o código tem que se ligar aqui ao anticódigo, né, o anticódon, para que o aminoácido possa ser inserido no local correto. Tudo bem? E esses códigos estão aqui no quadro. Eu já vou mostrar para vocês como que acontece. Mas antes disso, a gente tem que entender um processo que eu já expliquei lá em proteínas. As proteínas são formadas por aminoácidos. O que diferencia uma proteína da outra é a quantidade de aminoácidos que ela possui, a posição em que esses aminoácidos se encontram. Então, o que vai diferenciar basicamente é o número de aminoácidos que aquela proteína contém e a posição que esses aminoácidos são inseridos. E quem é responsável por esse código é, na verdade, o DNA, mas ele fica no núcleo, né, e passa a informação para que os RNAs possam fazer essa síntese proteica. Como que funciona o código, né, o códon do RNA mensageiro? Então, nós temos 3 posições aqui de bases nitrogenadas, 3 nucleotídeos. Se eu tenho, por exemplo, no RNA, a base uracila, primeira vez ali o primeiro código, né, na primeira posição é a uracila,
Na segunda posição também é uracila e na terceira posição também é uracila. Olha aqui, ó, se a gente fizer aqui, ó, vai ser responsável pela fenilalanina. Então, o aminoácido que vai ser inserido nesse código representado pelo códon vai ser a fenilalanina. Tudo bem? Então, esse código funciona dessa forma. Para toda a proteína sintetizada, o primeiro aminoácido colocado é a metionina. Então, o primeiro códon para iniciar a síntese de uma proteína é sempre AUG, que é responsável pela introdução da metionina. Então, vamos aos passos aqui, como eu já expliquei para vocês, com mais detalhes. O RNA mensageiro chega no ribossomo, se fixa, e aí o RNA transportador tem que trazer o primeiro aminoácido, e ele vai se fixar ali também no ribossomo. Esse primeiro aminoácido é a metionina. Nisso, o RNA mensageiro passa para frente para passar o novo códon, para passar a nova trinca, para que o outro RNA transportador saiba qual aminoácido que ele tem que trazer. Então, ele traz o segundo aminoácido se liga ao primeiro por uma ligação covalente, denominada ligação peptídica. O RNA mensageiro vai para frente, passa a nova trinca, o RNA transportador, né, um outro, traz o terceiro aminoácido, ele se liga, e isso vai se dando até que chegue no processo final, até que seja inserido o último aminoácido. Nós temos 3 sequências que dão fim à síntese de proteína. O primeiro exemplo aqui, ó, é UAA. Se tem um códon UAA, significa que foi inserido o último aminoácido. E aí a proteína está pronta para sair do ribossomo e ir para o complexo de Golgi para que ela possa ser transformada na sua estrutura tridimensional e funcional. Alguns aminoácidos podem sair ali, podem ser introduzidas outros compostos diferentes para as proteínas conjugadas e assim por diante. Tudo bem? Então, existem 4 estágios aqui, tá? Para a síntese das proteínas. O primeiro é a ativação. O que é a ativação, basicamente? Entendendo de uma forma mais simples. É quando o RNA mensageiro que veio do núcleo se fixa no ribossomo, tá? Na parte menor do ribossomo, para iniciar a síntese das proteínas. O segundo estágio aqui, ó, é a iniciação, onde o segundo aminoácido será trazido, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, e assim por diante. E aí nós vamos dar sequência na elongação, no aumento dessa proteína, no aumento das ligações peptídicas e no aumento do tamanho dessa estrutura proteica. E a última etapa é o término, quando chegar aqui em um desses 3 códons, nós sabemos, né, a nossa célula, o ribossomo, entende que a proteína chegou ao seu final, libera essa proteína para ir em direção a um outro compartimento. Então, nesse momento, o ribossomo já fez o papel dele, junto com os RNAs. Agora vai ser função do complexo de Golgi. Por isso que eu disse que a nossa célula é toda compartimentalizada. Beleza? E para finalizar, para a gente não ter dúvida em relação a esse códon aqui, que é do RNA mensageiro, eu trouxe o exemplo, ó, CCU. Como que eu faço para saber aqui qual aminoácido que o RNA transportador irá trazer se o códon do RNA mensageiro for esse aqui, ó, CCU? Por essa tabela, é só eu ver aqui, ó, a primeira posição, sempre a primeira letra é da primeira posição, então se a primeira posição é C, eu venho aqui. O do meio é a segunda posição e ele também é C. Então eu venho aqui, ó, C e C, então vai estar aqui. E o último é a terceira posição, que é U. O U é esse primeiro, ó. Então, ó, C, C, U. Eu venho aqui, ó. Então, o RNA transportador, quando recebe esse códon, ele vai trazer o aminoácido prolina. Então, nós temos 20 aminoácidos e 64 possibilidades de códons. Então, alguns aminoácidos vão se repetir. Isso acontece. Mas a cada trinca, a cada códon, um aminoácido é trazido. Para que isso ocorre? Para que a proteína seja montada de forma correta e não haja erros.
Por isso que o DNA tem que ser uma molécula extremamente estável para que a síntese dessa proteína se dê de forma correta. E os RNAs, né, o RNA mensageiro que foi sintetizado, logo após a síntese da proteína, ele é destruído. E aí, novos RNAs mensageiros vão sendo montados a partir dos genes, a partir do DNA, sob necessidade da célula. Tudo bem? Bom, eu espero sinceramente que vocês tenham entendido essa última etapa dos ácidos nucleicos, que vocês aprendam de forma significativa, que essas aulas estejam ajudando vocês. Deixem recados, mensagens e sugestões, que elas serão sempre bem-vindas.